começar falando da Coca Party. Sexta-feira, vou estar em São Paulo, sexta e sábado. Na verdade, final de semana inteiro. Mas eu reservei a noite de sábado, 6 horas, eu vou estar na Starbucks da Alameda Santos, esquina com a Alameda Campinas. É uma Starbucks grande, pertinho da FENAC. Por que ali? É grande, dá pra gente sentar, conversar um pouquinho. E aí você, de repente, tá saindo do trabalho, aí trabalha até as 5, dá um tempinho, a gente pode se encontrar ali na Starbucks. A ideia, eu reservei de 6 até 10 da noite. Pra quê? Porque, de repente, você tem uma faculdade às 8, aí você pode... vou ficar ali de 6 até as 8, e de repente você, sei lá, trabalha, e aí sai 6 horas, aí chega na Starbucks 6h30, mas de repente tem um horário que cumprir alguma coisa, aí 8 horas tem que ir embora. Fica livre, fique à vontade para chegar a hora que você quiser e também sair a hora que você quiser. É muito mais um tour, é muito mais um passeio do que qualquer coisa. Aí a gente fica ali na Starbucks, de repente juntou uma galerinha legal, não sei o quê, vamos pra FENAC. Vamos pra FENAC, que é ali pertinho. Deu fome, de repente, aí a gente pode ir para um outro lugar, comer alguma coisa, né? Aí vai acompanhando pelas redes sociais para saber aonde que a gente vai estar. Isso é programação da sexta-feira, de 6 até as 10, 4 horinhas. A mesma coisa vai acontecer no sábado pela manhã, de 10 até as 2, no Morumbi Shopping. A gente se encontra 10 horas ali no átrio, aí conversa um pouquinho e tal, aí depois dá um pulinho na igreja, depois desce, dá uma voltinha ali e tal, come alguma coisa e fica à vontade. De repente, eu sei que paulista não vai à praia, no máximo vai para os parques e tal, gosta de passear no shopping, passeia no Morumbi Shopping, faz as suas coisas com a sua família, aí tem um tempinho entre essas 10 e as 2 da tarde, Coca, onde é que você tá? Vai acompanhando pelas redes sociais. E aí a gente se encontra, né? Dá um abraço, dá um aperto de mão, para dar um rosto, né? Para dar uma personalidade aí nessa audiência e também a mim, né? Uma maneira de... uma interação mais próxima, uma interação mais pessoal. Então fica aí resolvido já a questão da Coca Party. Outra decisão também é esse podcast, você vai lá no YouTube, esse podcast vai estar no YouTube, ele vai estar como um vídeo no YouTube. Por quê? Por hora, só essa semana, né, como um teste, eu tentei fazer isso no início de 2014, se eu não me engano. Mas só essa semana, onde eu publiquei um videozinho dando um teaser do que ia rolar no podcast do dia seguinte. Só nesse teaserzinho, no Facebook, eu consegui impactar quase 2.000 pessoas. Já no YouTube foram 500 pessoas. Ou seja, é uma audiência, né? São pessoas, talvez sejam as mesmas pessoas que ouçam o programa. Talvez sejam pessoas porque sim, são pessoas que acompanham o Cocatec. Talvez sejam pessoas que, olha, eu de repente parei de escutar, prefiro uma outra mídia. O vídeo para mim é mais agradável, então vou fazer um teste. Como não tem muita edição, como já sai aqui da minha cabeça. Coca, você tá mentindo, você tá querendo virar youtuber. Você viu ali que o PewDiePie, no ano passado, 2015, faturou quase 9 milhões de dólares, vai dar, sei lá, 30 e tantos milhões de reais ano passado. Você tá querendo virar youtuber. Não, o que eu quero é impactar positivamente o maior número de pessoas. E uma vez que não tem custo, né, liguei aqui a câmera, antes eu ligava o gravador com o microfone e fazia o programa. Agora a diferença é que eu vou colocar também uma câmera. A edição vai ser igual, vai ser a mesma. Vai ser o mesmo áudio que você tá ouvindo aqui, é o que vai estar lá no vídeo, tá integrado, só que agora com um rosto. Agora talvez até saia mais rápido, saia mais seco para ter uma continuidade maior no vídeo. Mas no final das contas não tinha edição, não tinha tanta pausa. Errava assim, às vezes trava e volta. A gente pode fazer a mesma coisa com o vídeo. E aí, enfim, vai ser o mesmo ciclo, mas tô pensando nisso. Vamos ver o que vai acontecer. A gente testa aí 1, 2 semanas, coloca também no YouTube, coloca também nas demais redes sociais, vê o impacto que isso vai causar, né? De alguma maneira, eu sempre disse isso, eu é que tenho que achar as pessoas não têm que ir lá no podcast, por isso que eu tô presente em todas as redes sociais, mas de alguma maneira o programa ficava, né, podcast, e vim me preparando. Não. Eu queria fazer muita coisa nesse primeiro semestre. Não deu pra fazer tudo, obviamente. Mas isso deu pra, né, conseguir amadurecer essa ideia. Então, vamos ver
o que é que sai daí. Se não der muito certo, a gente para e continua. E por último, tenho que dar uma olhada naqueles reviews. Se você ainda não fez o review do Coca-Tech, o review do Coca-Tech agora é curtir, comentar em todas as redes sociais que tem o podcast, que tem conteúdo, mas essencialmente é coca.tech/iTunes. Você vai direto para a área de qualificação. Tem que ter um iTunes, pode ser no computador. Se tiver, não pode ser no Android. Se tiver no iPhone, coca.tech/iTunes, você vai direto para a área de qualificação. Aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, aquilo que você acha que o Coca-Tech merece. Assim você ajuda a promover, a divulgar o Coca-Tech. De alguma maneira, você conheceu o Coca-Tech porque, sim, você foi lá pesquisar, mas ele ganhou relevância, ele ganhou destaque frente aos demais exatamente porque tinha destaque. E o destaque se dá fazendo comentário, fazendo avaliação, colocando as estrelinhas. Então vai lá, escreve umas palavras, estou sempre de olho naquilo que vocês estão dizendo. Foi o que fez, por exemplo, o J. Freitas Júnior, dizendo minha companhia diária para o trabalho. Muito bom podcast. Obrigado, Gustavo, pela dedicação e produção desses podcasts. Excelente trabalho. Obrigado, J. O Shunix. Coca faz bem, 5 estrelas. Ouvir o Coca me faz mudar a visão de um mundo que eu sou apaixonado. Não é apenas sobre tecnologia, mas sobre lições de vida com a ajuda da tecnologia. Gustavo cativa com a sua forma de ser, voz elegante, opinião pontual. Obrigado, Coca. Junix, é exatamente isso. O Coca-Tech ele não é sobre tecnologia. O Coca-Tech ele é sobre o impacto da tecnologia. Qual é o impacto que isso vai ter na sua vida? Como isso pode melhorar a sua vida, né? Como é esse o lance. É o impacto que a tecnologia tem na nossa vida. É muito mais, talvez, comportamental do que tecnológico. Mas sim, é uma maneira, talvez, de pegar aqueles caras mais tecnológicos. Ó, dá para fazer de uma outra maneira. Obrigado, Junix. O Emerson Santos diz, representa o dia a dia da tecnologia. 5 estrelas. Primeiro podcast que passei a acompanhar e simplesmente viciei. Obrigado pelo conteúdo apurado, opiniões, dicas de aplicativos e chega de spoilers. Ouçam e comprove que digo. Obrigado, Emerson. O Biase ADM, simplesmente mandatório. 5 estrelas. Você pode deletar os outros podcasts de tecnologia depois. Esse sim se adianta com qualidade e esmero incomparável. Obrigado, Biase. O Anchieta Filho. 5 estrelas. Ótimo podcast. Olá, Coca. Ouço o podcast todos os dias e você posta. Às vezes, né? Mas ultimamente não tem engasgado, não. Deu uma atrasadinha, mas agora tá saindo de manhãzinha. Vai. Se não ouvir no trabalho, quando chego em casa, sinto falta de alguma coisa. Ótimas dicas e boas informações. Também tô inscrito no Telegram. Obrigado, cara. O Divão Eduardo, obrigatório. 5 estrelas. Meu cast favorito. Gustavo Faria. Alá, Lucas Silvas e Silva. E Planeta Terra chamando. E boiei aqui, não. Boiei na referência. O Mal Biroche. Fala, Mal. Imperdível, 5 estrelas. Programa diário. Como você consegue? Informativo e imperdível. Mesmo para quem não tem um produto da maçã. Toda vez que ouço me dá vontade de comprar um iPhone. Vou pegar um percentual. Timóteo, percentual aí, hein? E vejo os preços à vontade. Passa, claro. Tá, tudo aqui no Brasil tá muito caro, Mauro. Mas é exatamente por aí. A proposta do Coca-Tech é esse impacto, né? Essa coisa. E provavelmente você vai achar soluções parecidas aos que eu comento aqui dentro do universo Apple, no Android, no Windows. Com certeza. Brigadão, cara. O Yuji FTP, excelente podcast, 5 estrelas. Pra mim, esse podcast é um dos melhores que há. O Gustavo sempre me surpreendeu com seu carisma, uma abordagem riquíssima dos assuntos diversos, mas detalhados, relacionados à tecnologia desde um ponto de vista Apple. E um parênteses, esse desde um ponto de vista Apple, de alguma maneira, a Apple é tida como uma empresa que tem um carinho, né, antes de tudo. E o Coca-Tech é um pouco disso, é um pouco também desse carinho, é um pouco desse esmero, né? Tem vários sentidos esse desde um ponto de vista Apple. Um dia eu vou tirar, Mas é também, por exemplo, para uma pessoa... Opa, peraí. Só tem dica de Apple? Só tem dica de iPhone?
Não tem dica de Windows? A pessoa já se ambienta. É mais para evitar reclamações. De alguma maneira hoje eu prefiro ter a grata surpresa de um usuário Android. Opa, legal, aqui, que vem e escuta o Cocatec, do que de repente ter o rage, ter a raiva de um usuário Android de outras plataformas. Caramba, só fala de Apple. É mais um alerta do que qualquer coisa. Obrigado, Yuji. O Dori Júnior, excelente, 5 estrelas. Conheci recentemente por indicação de um amigo e não perco mais nenhum episódio. Um dos melhores sobre tecnologia. Cocatec é assim, demora pra você acostumar. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com esses vídeos. Vai demorar um pouquinho, você carioca chiando, mas aos pouquinhos você treina o ouvido. Depois de 3, 4 episódios, vicia, que nem refrigerante. E por último, o LIP3H, essencial, 5 estrelas. Programa de alta qualidade em notícias de tecnologia. Todo dia uma novidade em aplicativo para o nosso dia a dia. Isso é verdade, isso é verdade. Cocatec é a simplicidade e paixão em tecnologia. É bem por aí mesmo, Lipe. Brigadão. E assim, todo estrelado, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto quando? O podcast volta segunda-feira. Mas hoje de noite, 6 horas, lá na Starbucks. É de São Paulo? Espero você lá. E não puder ir hoje, não tem problema. Amanhã vai dar uma voltinha no shopping. A gente se encontra 10 horas. Você entendeu o esquema? 10 horas no átrio do Shopping Morumbi. Starbucks, 6 horas. Alameda Santos com Alameda Campinas. Aquela Starbucks grandona. Fica se não é de esquina, é quase de esquina pela minha memória. Próximo a FENAC. Abraço pra vocês. Até lá. Tchau, tchau.